diretores que se doaram por cerca de 100 dias, né, e não só no tempo da gestão, mas antes, durante a campanha. Dizer que foi um prazer e é um prazer estar do lado de cada um deles. Agradecer a toda a comissão técnica, ao Zé Ricardo, agradecer a todos os jogadores, ao elenco, que não mediu esforços, não vem medindo esforços para colocar o Vasco no seu devido lugar. Dizer que foi um prazer muito grande estar com eles e que nada disso tem a ver com o grupo de trabalho, a qual eu só tenho aqui elogios a fazer. Dizer para vocês que realmente é uma decepção muito grande. Eu que, no início, fui um dos que trabalhei para trazer o Alexandre Campelo para o nosso grupo político, a entidade Vasco. Fui um dos que convenci ele a aceitar a candidatura para presidente do Vasco. E dizer para vocês que eu não esperava essa mudança de conduta entre o tempo vamos dizer, de campanha para o tempo da gestão. Que motivos foram esses, Fred, que fizeram, com tão pouco tempo, acontecer essa ruptura? Os motivos são claros. Primeiro, a ingerência na construção dos profissionais que trabalhavam no departamento de futebol. Eu só contratei o Carlos Brasil para a base e trouxe o Bruno Carvalho, que é um diretor não remunerado. Todos os outros, seu Newton Drummond, indicação do seu Rodrigo Caetano ao presidente. Paulo Pelaipe, indicação do Carlos Leite. Os dois supervisores, André, indicação Alexandre Campelo. Fabiano, indicação do Alexandre Campelo. Então, todos esses foram indicados pelo presidente. Então, isso, nada contra os profissionais, volto aqui a dizer, não há nenhum tipo de... Muito pelo contrário, pessoas que eu convivi harmoniosamente dentro do período que estive lá. Mas esse foi o primeiro momento onde eu já comecei a ver que o discurso era um, a prática era outra. Muito bem. Avançamos, superamos essa dificuldade. Num determinado momento, começou-se com a saída do então executivo do Flamengo, Rodrigo Caetano, uma pressão para que houvesse a mudança, sobretudo na parada, na intertemporada da Copa do Mundo, aonde eu entendia que eu tinha o direito de manter ou fazer, se caso houvesse necessidade de mudança, pessoas... Eu não estou dizendo aqui que eu não quero que o presidente participe, muito pelo contrário. Todas as negociações, vou repetir, todas as negociações foram feitas com conhecimento do presidente. Sejam elas contratações, renovações, tudo o presidente foi participado. Agora, no meu entendimento claro e direto, eu não aceito que o presidente determine quem é o executivo. Eu aceito que ele tem que participar e tomar a decisão. Agora, se eu não puder escolher os executivos que trabalham na minha pasta, não tem porquê eu ter esse tipo de influência. Isso foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a venda do atleta Paulinho. O Paulinho, como todos sabem, depois do Felipe Coutinho, foi a maior joia do Vasco. Vocês sabem quantas vezes nós sentamos para tratar do assunto pessoalmente? 0. Eu não tratei fisicamente nenhuma vez com o presidente Alexandre Campelo sobre o assunto. O presidente Alexandre Campelo me ligou uma noite dizendo, olha, eu tenho proposta de um clube do qual ele não quis falar o nome, veja bem, o presidente de futebol, não quis dizer o clube, sequer o país, eu tenho uma proposta e nós estamos pensando em vender, estou pensando em vender ele 20 milhões de euros e 15% dos direitos federativos na próxima venda. Ok, Campelo. Comunicado, concordei, muito bem, seguiu. Segundo momento, passou, nenhum tipo mais de assunto foi abordado, nenhuma reunião, nenhuma reunião foi feita, seja com ele, seja com o empresário que representa o atleta, nada. Vem uma segunda informação, olha, me liga, olha, aquele assunto do Paulinho vou fazer, tá? Vou vender. Mas, presidente Campelo, qual é a condição? Não, 20 milhões de euros e o Vasco vai ter 10% sobre a participação, 10% sobre a participação de direitos
econômicos numa próxima venda. Ok, presidente. Ele me pediu para que comunicasse, então, o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro. Eu fui comunicado. O presidente o Roberto Monteiro mandou depois uma mensagem criticando e no ponto dele, não concordando com os números. E eu, então, enfim, a venda seguiu. Seguiu sem que... E, estranhamente, e tem o Wellington, está aqui da Tupi, pode confirmar, depois daquele jogo que nós empatamos com o Racing, nós tomamos conhecimento, eu, Paulo Pelaipe, todo o departamento de futebol, que teria uma entrevista coletiva no outro dia, sobre a venda. E eu fiquei sabendo através do Wellington, no final do jogo. Isso é verdade. Pô, como você marca uma entrevista para dar informações sobre a venda e o departamento de futebol sequer sabe? Muito bem. E, para minha surpresa, na coletiva, eu descobri na coletiva que a venda tinha sido feita por 18 milhões e meio após negociação e não por 20 milhões, e que o Vasco não tinha 70% do Paulinho, tinha 90%. Ora, para minha estranheza, a pasta do Paulinho sumiu dos arquivos do futebol, sem eu tomar conhecimento. Eu não poderia mais compactuar com essa forma de agir, com esse modelo de transparência que está plantando no Vasco. Nesse momento eu falei, olha, isso não vai dar certo. Com 100 dias a coisa já está assim, você imagina. Muito bem. Se não bastasse só isso, a gente ia ao financeiro, eu ia ao vice de finanças do Orlando, que está aqui ao meu lado, e ele não sabia de nada. A última reunião nossa na Lagoa, a última reunião do Conselho Deliberativo, naquele dia, entrou cerca de 6 milhões no caixa do Vasco, que nós sequer sabíamos de onde vinha, qual era a origem daquele recurso, de onde vinha, por que aquele dinheiro estava entrando. Eu acho que não é razoável, não é transparente, que um dinheiro dessa magnitude entre no caixa do clube e o vice de finanças não sabe de nada. Nós atendendo lá no futebol empresários, atletas, cobrando os seus vencimentos atrasados, dando a cara a tapa, explicando, pedindo paciência, conversando, muitas vezes sendo cobrado, e com razão, porque devemos. E aí a venda, ninguém sabe a forma de pagamento. Se perguntarem se o dinheiro entrou, se não entrou, onde está o dinheiro? De que forma ele vai ser usado? Por que não pagou? Eu quero saber por que não foi pago. Dezembro, 13º e férias, que o Vasco deve. Eu quero saber por que não foi pago as imagens de alguns atletas que têm lá 7, 8 meses de imagens atrasadas. Auxílio de moradia. Essa falta de transparência, essa falta de informação, a gente não entrou para isso, eu não entrei para isso. Eu entrei para fazer o trabalho sério. Entrei para fazer o trabalho como tem que ser feito. Se nós entramos para trabalhar, como diz o presidente, de forma transparente, e não um discurso de transparência. Então, esses motivos, todos, nos levaram, não havia reunião de diretoria. Nós fizemos em 100 dias, fizemos 4 reuniões. Os últimos 30 dias não fizemos reunião nenhuma. Eu, particularmente, fui conversar diversas vezes com ele, porque o clima estava muito ruim, eu sabia que isso ia não ia acabar bem. Fui falar com ele várias vezes, tem que fazer reunião, Campelo, vamos sentar, vamos conversar, vamos aparar essas arestas, está todo mundo. E ele é sob a alegação de balanço, sob a alegação de não sei o quê, alegação de sequoia. Eu estou falando, o Campelo, não é isso. Nós tivemos uma reunião, vocês podem confirmar, há 45 dias atrás, onde quase todos os vice-presidentes estavam presentes, cobrando ele exatamente esse tipo de postura. De ir em alguns departamentos, sequer sem conhecimento total do vice-presidente, sem conhecimento total de pessoas importantes dentro do processo. Isso, para mim, não é transparência. Então, foi um movimento coletivo. Nós entendemos que, dessa forma, nenhum de nós quer continuar, porque não existe, houve quebra de confiança, pelo menos da minha parte. Eu não confio mais nas informações. Ele vai para o financeiro, não tem dinheiro, daqui a pouco o dinheiro aparece, mas vem da onde? Ninguém sabe.
Quem sabe, existe um financeiro paralelo dentro do Vasco. Que conversa é essa? Que brincadeira é essa? Estão fazendo com a instituição. Então, presidente Campelo, saio por quebra de confiança. Eu acreditei no senhor quando trouxe o senhor para o grupo. Acreditei no senhor quando defendi o seu nome para presidente do Vasco. Acreditei no senhor quando o senhor entrou com boas intenções. Mas, nesse momento, o senhor não representa mais nem as minhas opiniões, nem as opiniões do grupo que está aqui hoje. Então, eu quero dizer que não... só lamento o tempo que demorei para tomar essa decisão, porque talvez tivesse que ter tomado ela antes, naquele dia, quando o senhor fechou a venda do Paulinho, me comunicou e que eu tomei ciência que a venda foi feita por um valor diferente daquilo que nós tínhamos combinado, que o senhor tinha me comunicado. Então, dentro dessas situações todas que estou colocando aqui, não tenho mais interesse, quero sim preservar a instituição, acho que o clube ele precisa realmente passar por um período de paz, mas não é dessa forma, não é tratando de uma forma e fazendo de outra. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Bom, gente, como a gente havia combinado, depois da minha fala eu queria passar aqui para o Orlando, que inclusive dentro da minha fala foi citado, e depois nós vamos passar ao Paulo César, que cuida do departamento pessoal, e depois a gente está aberto a algumas perguntas que vocês quiserem fazer, tá bom? Vamos trocar. Bem, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo e tenham certeza que vocês representam a base da democracia e da transparência que nós queremos. Sem vocês, não vamos ficar falando com as paredes. Precisamos da ajuda de vocês, o Vasco precisa da ajuda de vocês. Eu vou começar falando da minha gestão, minha passagem como vice-presidente financeiro. E o centro do problema, o Fred já falou, eu vou entrar apenas nos principais pontos. Tenham entendimento que serão somente os principais pontos. Quando assumi a parte da vice-presidência, logo depois eu recebi a informação do senhor, do atual presidente do Vasco, que algumas empresas estariam sendo contratadas para fazer o balanço, fazer a modernização do clube e fazer a recuperação fiscal das tarifas e das dívidas vascaínas. Muito bem, eu fui comunicado. E no dia seguinte tinham pessoas dentro da minha área, tendo toda a autonomia possível e toda a ajuda que eu pude fazer. Fique à vontade. Tendo toda a autonomia e toda a ajuda que eu pude dar. O Vasco foi encontrado com uma situação bem distinta, 2 pontos bem distintos. O primeiro ponto eram a documentação, as dívidas trabalhistas, as dívidas fiscais, as certidões e tudo. A outra era o dia a dia, que nós classificamos inicialmente como contas não pagas. Eram serviços prestados ao Vasco que precisavam ser pagos e não foram pagas. Eu me dediquei, já que tinham grandes consultorias fazendo um trabalho de reorganização e de contabilidade financeira, tudo bem, segundo as palavras do presidente, e eu me dediquei nessas contas não pagas, porque o meu dia a dia era, a exemplo que o Fred colocou, conversar com os fornecedores, negociar dívidas, dividir os problemas, convencer aos empresários e servidores que fizeram serviços para o Vasco não colocarem mais uma ação contra o Vasco. Liguei várias vezes para São Paulo, liguei várias vezes para Belo Horizonte, atendi a todos que chegaram, e a todos que chegaram eu atendia, conversava, e depois eu conseguia que eles, no mínimo, me dessem 1, 2, 3 dias.
negociei quase todas as dívidas que o Vasco tinha. Repetindo, dívidas de contas não pagas. Por exemplo, a questão da conservação do campo, conservação do placar, a pintura, um material administrativo que era fornecido ao Vasco, que estavam alguns meses, algumas situações atrasadas. Bem, claro, como é bastante natural, no início, quando você entra, você se assusta porque o volume e as dificuldades. Porque se eu ficasse 4 horas no clube, 3 horas e 50 minutos, eu ficava atendendo as pessoas e negociando com eles a melhor forma deles pagarem, a melhor forma de nós pagarmos a eles. Muito bem. Quando a situação entrou em rotina, que era mais fácil de administrar, nós fizemos o seguinte, começamos a cobrar. Cadê a auditoria? Cadê o serviço de organização? Vamos fazer uma reunião? Prontamente, de pronto, ele dizia, vamos fazer uma reunião, vamos conversar tudo. Até hoje, essa reunião não apareceu. Aconteceram coisas dentro da nossa área que foram até chatas, porque elas não aconteciam. Mas, para não ficar muito longo, que a gente espera depois das perguntas, o mar de água que entornou o copo, ele me chamou quinta-feira para se explicar que ele estava sendo perseguido, que era uma questão política, que você virou para mim, você sabe muito bem que nós estamos fazendo balanço. Eu falei, presidente, deve ter alguma coisa, eu não recebi balanço nenhum. Eu não recebi o balanço que foi feito e apresentado na internet, eu não recebi um documento, uma comunicação, nem verbal, nem escrita, oficial do clube. E quando eu comentei para ele exatamente isso, ele me disse o seguinte, você procura na internet. Bem, dentro dessas questões todas, tinham coisas que o Fred também tocou, que chamava-se o dinheiro aparecia. Eu não recebi, até hoje, o contrato do Paulinho. Até sexta-feira. Eu não recebi o contrato do Paulinho, eu não sei por quanto o Paulinho foi vendido, eu não sei a forma de transação, eu não sei se entrou dinheiro ou não entrou dinheiro, eu não sei nada. Questão complicada também, nós temos a questão do Douglas, também não se sabe nada. E como foi dito aqui, o que me deixava assim, muito irritado, e parece estranho, porque na maioria das vezes isso era a solução, ele chegava para mim e falava assim, não se preocupe, vai entrar um dinheiro bom aí. Da onde? Não se preocupe. E aparecia 6 milhões, 9 milhões, 160 mil reais. Campelo, nós estamos com 2 contas que vai entrar para protesto. Não se preocupe, vai entrar um dinheiro bom aí. Como eu não acredito no milagre da multiplicação, ainda mais do dinheiro, eu fiquei cobrando e não tinha resposta. Como já foi dito também, até para encerrar minha participação, não havia transparência e nós tínhamos que engolir tudo que fazia. Literalmente, o processo não era dos melhores, a forma de nos tratar era da pior maneira possível, e o que eu não gosto, e eu falei para ele, só para encerrar, eu tenho um dos princípios de vida que eu tenho, eu engulo o sapo, porque o resultado eu engolia sapo porque o resultado era bom para o Vasco. O Vasco estava andando, capengando, maluquice, né? Capengando mais ou menos, mas andava. O grande problema é esse. Nós não tínhamos informação de nada e a frase pior que eu recebi, que foi, como disse antes, o oceano dentro do copo d'água,
ele me mandou procurar na internet o relatório e o balanço, que até hoje não está auditado. Obrigado por todos. Boa tarde, meu nome é Paulo César Rezende Moreira. Alguns vão perguntar, eu já vou adiantar, eu sou da pasta de Relações Públicas, que é voltada às instituições, ao consulado português, às casas regionais portuguesas. Mas, de pronto, não está aqui o Luiz Gustavo para confirmar. Eu, ao início do nosso trabalho, falando em transparência, reunião do grupo, falando tecnicamente, fui convidado a auxiliar o RH, porque a pasta do patrimônio está muito pesado e havia, ao Luiz, uma composição e uma demanda de muitos empregados no Vasco. Fizemos a primeira reunião, eu, de pronto, na primeira reunião, levantei todo o quadro dos pagamentos, sem nenhuma dificuldade. Se tem alguma coisa que funciona no Vasco, é o RH do Vasco. Futebol funciona, o RH, o departamento médico. Funciona, não precisa estar ninguém no clube, eles funcionam sozinhos. Peguei toda a demanda das obrigações, porque quando você está numa crise, você tem obrigações. Quando você está em insolvência, você tem obrigações a cumprir, salários, tem uma cronologia de pagamentos. Fui a Orlando, falei, Orlando, nós temos essa preocupação, já passei ao jurídico, já estou passando a ti, e o emissário vai levar, que é o Ricardo, que pode ser prova, vai levar a presidência, ao comando, porque nós temos uma linha de trabalho, não vejo dificuldade nenhuma, falei os números, internamente não vou repetir, porque é uma questão interna nossa, disse, ó, o Vasco é controlável nessa situação, tem as obrigações trabalhistas, tem as obrigações de encargos sociais que são pesadas, não foram pagas, mas vamos entrar num parcelamento, em um mês nós temos a CND, vamos fazer um processo, precisamos de X em quantidade. Está correto, primeira reunião maravilhosa, tudo planejado, não se falava em auditoria, não se falava em nada. Eu fui acometido de uma doença, peguei um problema, me afastei um pouco, mas como tinha uma linha direta com o Ricardo do RH, fomos fazendo o planejamento das demissões. E eu vinha cobrando, Orlando, são 10 dias as rescisões. Paulo César não tem dinheiro. É a única coisa, Paulo César não tem dinheiro. Paulo César não tem dinheiro. Temos que pagar isso, olha o problema da apropriação indébita, nós temos que pagar os impostos. Paulo César não tem dinheiro. E, de repente, até culminou que eu peço desculpa publicamente ao Fred e ao Orlando, num dia que eu não sei se eu estava internado, me vem a ligação do Ricardo. Paulo César, eu não aguento mais. Temos que pagar as gratificações dos jogadores e não vai pagar o Vale Transporte, que nós tínhamos planejado em dividir o Vale Transporte para que não incorresse também na apropriação indébita, pagasse, criando um fluxo de caixa, um trabalho todo feito. E, Paulo César, tem pessoas aqui já querendo tomar ciência de algumas coisas e eu não fui avisado. Liguei para o Fred, pá, não consegui falar com o Fred Orlando, deixou a mensagem até grosseira, porque o desgaste começou. Aí depois me responde os dois, não, Paulo César, veio ordem, veio de cima. Então aí, o regime presidencialista, aquilo já começou a me incomodar. Nós tivemos uma reunião, só os vice-presidentes da Identidade Vasco, 45 dias para fazer um balanço, e foi colocar isso de novo. Nós temos problema com os impostos, a apropriação indébita é crime, vamos fazer isso, e em nenhum momento nós tivemos esse respaldo. Então, eu fui deslocado a pedido, porque se o grupo tem essa transparência, ela tem interna. Sempre existiu, como o Fred comentou, ele trouxe o Campelo para a composição. Então, essa parte nossa, dos impostos, da parte trabalhista, das rescisões,
Tivemos casos lá, eu mesmo alertei o jurídico, ó, são R$6.000, é a última parcela, a multa é de 100%, porque quando você não paga os acordos trabalhistas, aquilo se transforma em mora e aquilo tem uma multa. No caso, no específico, tem um contrato que é 100% de multa, que é decretado pela Justiça. A partir de que tu não paga a parcela, aquele saldo devedor, há um acréscimo de 100%. E eu disse, gente, se não pagar, nós vamos criar um passivo em 45 dias de 5 milhões. E, em nenhum momento, nós tivemos respaldo para isso. Sabia-se que pagava através da imprensa, até o salário dos jogadores, quando quitaram o mês tal, né? Internamente, a gente não sabia. Eu, do RH, só sabia, ó, me liberaram o dinheiro. O Ricardo me ligava, ó, liberaram o dinheiro. Ué, e não havia nenhuma comunicação. Então, essa transparência, que é muito pregada, no meu caso, ela foi completamente ausente. Então, é isso que eu tinha que dizer internamente, da parte administrativa, deu pena de algumas rescisões, valores pequenos que poderiam ser saldados, pessoas vinham, como o Orlando falando, contando casos pessoais de um sujeito que até eu fiquei constrangido, que estava com a mulher no carro, recém-operado, e tinha sido dispensado, e aquilo, eu tentei Orlando disse, Paulo César, não liberaram dinheiro, não tem como passar à frente, o carro dele é específico, entendeu? E aí aquilo foi tomando o lado pessoal de cada um, porque o Vasco é feito por ser humano. Lá tem os empregados, tinha um excesso de gente, nós assumimos 741 funcionários, realmente a folha inchada, mas fizemos um planejamento para as demissões em cada departamento, autonomia de todos, nós listamos cada um, remanejamos alguns internamente, fizemos todo o trabalho administrativo sem assustar, porque a nossa demanda não é de violência. A gente não podia assustar, você não chega botando o pé na porta, e nunca foi isso. Do nosso grupo, botar o pé na porta e entrar para dentro. Sempre foi, vamos ver, vamos avaliar, que é o caso do recurso humano no Vasco, que nos surpreendeu, o departamento de futebol que funciona, e alguns no seu setor tiveram surpresas positivas, como outras negativas, que isso é normal em qualquer lado corporativo, que se falam tanto de modernidade, e não é só trazer grandes empresas, não adianta ser filosofia interna não andar, que eu disse, não adianta fazer organograma, tem que funcionar, as pessoas têm que entender o processo, e era muito cobrado o processo. Então, isso internamente. Obrigado, gente. Desculpa aí alguma desabafo. Para cá. Uma pergunta para o Veículo, como começo da segunda vez, antes de sessão rápida, as perguntas e sucintos. Acho que foi material para mais de 5 programas aqui para fim de semana. Quem começa aqui é Sérgio, quem começa? Sérgio Guimarães, Rádio Vivo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem? A gente pôde observar, pela explanação de cada um dos senhores, que realmente vocês sempre procuraram, né? O presidente Alexandre Campelo para expor cada um, respectivamente, aquilo que tinha das suas pastas. Eu pergunto, a partir desse momento, que já que as explicações foram muito bem explicadas pelos senhores, os senhores já confirmam que não retornam, que não voltam, continuam com a posição dos senhores. Aí a minha pergunta, o que o senhor, por exemplo, em nome de todos, imagina que ficará o Vasco a partir desse momento da saída dos senhores e se os senhores pretendem fazer algum tipo de movimentação a partir deste anúncio oficial das saídas respectivas dos cargos? Sérgio, todos nós aqui, com exceção do Paulo César, somos conselheiros do Vasco, continuamos na vida política do clube, atuando no Conselho Deliberativo. Sim, nós não pensamos mais retornar, até como eu falei aqui, eu procurei várias vezes na tentativa de tentar reverter esse, vamos dizer assim, esse quadro de crise que foi levado por posições diretas e, sobretudo, sobre a falta de diálogo, né? Você, nos primeiros 100 dias, encontra uma série de situações para fazer no clube, e você não faz
há mais de 40 a última, aliás, tivemos uma reunião depois daquela de 45, 50 dias, a gente seguramente há mais de 30 dias que a gente não faz uma reunião de diretoria. E os problemas acontecendo e aumentando. Não tem mais hipótese de voltar, nós não compactuamos e concordamos com o que está, com a forma como o presidente está tocando a gestão do clube. E nós pensamos, sim, continuar no Conselho Deliberativo. A gente não há nenhum tipo de interesse de retaliação, nada, muito pelo contrário. Nós queremos que a gestão seja transparente e profissional. É isso que nós vamos exigir. Exatamente aquilo que foi tratado, né? Para que ele realmente dê a transparência que foi prometida dentro da campanha. É isso. Tudo bem, Fábio? Queria só que você explicasse, você chegou, acho que a usar uma expressão que eu li, que a venda do Paulinho tinha sido uma caixa preta. Você especificou aí claramente o que aconteceu. Eu queria só que você falasse dos números novamente, porque eu acho que você falou uma primeira vez 15 milhões, depois 10 milhões. Não. Só por favor. Por que eu disse que a venda do Paulinho foi uma caixa preta? Primeiro que uma situação como essa não é pelo um telefonema que você... A de convite não são em 2 telefonemas que você tem que tratar isso com o departamento de futebol. Eu acho que ele cabe uma reunião com o presidente para definir os números. Na primeira reunião, na primeira ligação, ele me disse que seriam 20 de euro com 15% de direitos econômicos. Depois, ele disse que ia tocar e que seriam 20 de euros com 10% de direitos econômicos. Depois eu fui surpreendido por uma coletiva marcada no final do jogo do Racing, onde o teu colega Wellington me perguntou se eu estava sabendo, e nem eu, nem ninguém do departamento de futebol sabia dessa coletiva, e lá foi exposto um número diferente do que foi tratado. O que era 20 milhões passou a ser 18,5, o que eram 70% que o Vasco tinha, de repente o Vasco apareceu com 90%, para minha surpresa, para todo o departamento. Além disso, a pasta do atleta, sem minha autorização, sem meu conhecimento, sumiu do departamento de futebol. E eu acho que essas coisas caracterizam uma falta de transparência, uma falta de diálogo, uma falta de uma série de coisas, né? Eu te diria com toda honestidade, se eu fosse vender um atleta como Paulinho, fosse presidente do Vasco, jamais faria a negociação sozinho. Teria a participação do meu vice-presidente, teria a participação do meu diretor, porque é uma coisa importante, é uma coisa que ele é, sem dúvida, a maior joia depois da venda do Felipe Coutinho. Então, isso nos leva ao descontentamento, nos leva à chateação. Então, isso somado a outros fatores que aconteceram antes e outros fatores que vieram a acontecer depois, o que você vai fazer? Quando acaba o diálogo, acaba a esperança. Obrigado, Fred. Felipe Schmidt, Globoesporte.com. Oi, Felipe. Tudo bem? Quem tem falado na tentativa? Olha, talvez a oposição. A gente não tem aqui, ninguém está aqui falando impeachment. A gente aqui está falando da saída do grupo, da gestão, em função a não concordar com a metodologia da transparência que o presidente está pregando publicamente. Ninguém falou em impeachment. Isso aí que se estão falando, aqui de nós, você não li nenhuma vírgula, nenhuma frase de ninguém do grupo aqui dizendo, falando alguma coisa de impeachment. Isso aí não. Olá, Débora. Boa tarde. Olha, sobre esse assunto, eu acho que o melhor seria o Luiz dar essa explicação, até porque eu tomei o conhecimento na sexta-feira, mas não tenho, assim, grandes detalhes para te dar. O que eu sei, pela informação, é o que vocês sabem. Parece que houveram 3 empréstimos, um de 40, depois um de 40 e outro de 80, e, segundo a informação, esse dinheiro foi devolvido para o clube, mas não está claro a origem de onde veio a devolução desse dinheiro. Eu acho que a pessoa mais adequada para te falar
com detalhes, com propriedades, detalhes, riqueza de detalhes, é o próprio Luiz. Mas a informação que nós tomamos conhecimento na sexta, todos nós fomos surpreendidos com essa informação de que efetivamente havia essa situação do empréstimo. Na verdade, é como eu vou pegar um pouquinho, voltar um pouquinho da nossa fala. Na verdade, a insatisfação ela começou desde o momento onde foram feitas as composições de pastas, tá? Onde ou seja, onde o presidente teve ingerência, acredito eu, pelo que os colegas aqui colocaram, basicamente em todas elas. Depois, voltou a aquecer a minha relação, por exemplo, quando voltou à tona a questão da pressão por trazer o Rodrigo Caetano para o Vasco. Porque as coisas vão acontecendo. Depois, a venda do Paulinho. E quando a venda do Paulinho aconteceu, o clima já era muito ruim. Só que o que ainda sustentava a gente na tentativa de mudar, vamos dizer, esse quadro? A tentativa do diálogo. Eu volto a repetir aqui. Eu, várias vezes procurei o presidente Campelo para tentar reunir todos na sala para que a gente fizesse uma correção de rumo, para que a gente conversasse, para que todos expusessem os seus problemas e a gente chegasse a um denominador comum para que isso fosse resolvido. Porque só através do diálogo você muda uma situação como essa. E ele, na última reunião comigo, física, pessoal, ele deixou bem claro que não haveria possibilidade de diálogo. Então, se acaba a possibilidade de diálogo, acaba a esperança de mudar o cenário que nós estamos vivendo. Então, culminou. Claro, evidentemente, que no futebol, vocês sabem que as derrotas, mas não foi isso que justificou, nem derrota de campo, nem invasão de campo. Isso aí, infelizmente, é uma prática que deveria estar extinta do futebol há muito tempo, mas, infelizmente, ainda persiste esses tipos de atitudes que, claro, evidente, nenhum de nós aqui compactua, mas nada tem a ver com vamos dizer, com a nossa saída. O que tem a ver é um acúmulo de problemas que foram somando e com as tentativas frustradas de um diálogo por parte do grupo com o presidente. Porque ele está, como ele diz, ele está com a caneta na mão, mas ele tem que sentar com o grupo que elegeu. Ele não é o presidente da empresa que toma as decisões sozinhas. Ele participa de um grupo que não é só o Identidade Vasco, outros grupos participam, e, evidentemente, ele não pode tomar as decisões sozinhas. Volto a repetir, que conversa é essa de tomar uma posição no financeiro, ao qual ninguém do departamento de finanças, vice-presidente, não sabe a origem de onde vem, de onde está entrando o dinheiro, ninguém sabe. Eu ia Orlando, não voltava com resposta nenhuma, porque ele não tinha. O presidente não pode tomar essas decisões absolutamente sozinho. E isso, obviamente, replicado para todas as pastas, obviamente acabam as mais importantes tendo um desgaste maior, acabou culminando na nossa saída. Mas, repito, nada tem a ver com o resultado de campo e nada tem a ver com a questão da invasão. Até porque o time, graças a Deus, no sábado ganhou bem de 4-1, está aí, está no G4, mesmo com uma partida a menos. Futebol a gente sabe que é assim, um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, outro você vai empatar. O importante é a sequência do trabalho. Aline Mastalha, Esporte Interativo. Olá, Aline, tudo bem? Como vai? Você comentou agora há pouco sobre vocês são conselheiros, vão continuar olhando para isso de perto e existissem algumas explicações, principalmente em relação a essa situação do Paulinho, muitas perguntas sem respostas. A princípio, vocês não pensam no impeachment, mas vocês pensam em entender o que está de fato acontecendo e levar até o fim para resolver essa situação como conselheiros de clube? Isso não há dúvida. É para isso que a gente foi eleito no Conselho Deliberativo, para trabalhar em cima da transparência. Sem dúvida, todos os casos que estão, todas as situações que vierem a ser levantadas têm que ser apurados. Independente da gente estar na diretoria administrativa ou não, nosso papel de conselheiro, precisamos acompanhar e vamos trabalhar para que, efetivamente, essas respostas, essa transparência pregada pelo presidente, apareça.
Eu acho o seguinte, é uma irresponsabilidade hoje a gente tratar essa questão de impeachment. Impeachment é uma coisa que você só trata quando existe prova de alguma irregularidade. Gente, a gente está falando aqui de transparência. Se isso vai avançar ou não, vai depender do que vai acontecer. Hoje, tratar a questão do impeachment é uma irresponsabilidade. Desculpa, nenhum de nós aqui vai falar de impeachment. A gente está falando aqui de uma insatisfação clara sobre a ingerência, sobre a forma como as coisas eram conduzidas e são conduzidas hoje no Vasco. Esse é o nosso ponto. E nós não concordamos com essa posição. E por isso decidimos sair. Ponto final. Lucas, Esporte Interativo também. Oi, Lucas. Tudo bem? Você falou muitas vezes da transparência, e aí dizem pessoas dentro do Vasco que o balanço foi o balanço mais transparente dos últimos 18 anos. Mas, pelo visto, vocês não souberam de nada, né? Do que aconteceu com a prova do Paulo. Queria saber como é que caiu isso em vocês, e a outra relação é do Carlos Leite com as vendas dos jogadores do Douglas e do Paulinho, e também do Matheus Vital. Como é que é a relação desse empresário com o Vasco? Vamos lá. Primeiro, em relação à questão do balanço, em relação à questão da auditoria. O Vasco contratou 4 empresas renomadas, e que é a KPMG, a BDO, a Grant Thornton e a TOTUS. Não há problema nenhum. A TOTUS, inclusive, é que faz o sistema uma das minhas empresas. Zero problema com isso. Zero problema com isso. O problema está na forma, na condição. O problema está em você contratar 4 empresas e você não tem informação de quanto quanto cada uma recebe, você não tem contratos. Eu, quando faço um contrato de futebol, eu mando direto para o departamento financeiro, eu mando direto para o departamento jurídico. Por quê? Por que esses contratos foram fechados, tudo bem, direto pelo presidente, por que esses contratos não estão no financeiro? Pelo menos até sexta-feira não estava. Outra coisa, na questão do balanço, o Bruno Carvalho, que é um diretor nosso, não remunerado do futebol, ele, na último sábado, antes do dia 31, inclusive na quinta-feira, o Paulo Gamini me ligou da área do financeiro pedindo para que a gente fizesse no sábado, ou seja, pelo menos até domingo, porque o balanço tinha que ser publicado na segunda-feira, uma revisão em tudo que foi. O pessoal da auditoria teve lá no departamento de futebol, sentou na mesa, cedemos as pastas, foi levantado tudo, nós ajudamos com a informação. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Não há problema. O problema é que isso estão usando de uma forma para colocar como se nós não quiséssemos a transparência. Muito pelo contrário. Nós vamos atrás dela, isso sim. Nós vamos atrás da transparência até o final. Porque se é pregado um discurso de transparência, vou repetir, se é pregado um discurso de transparência, esse discurso de transparência tem que ir até o fim. Mas ele tem que ir para a prática, não é só ficar no discurso. Ninguém quer mais discurso, as pessoas querem a prática desse discurso. E o Departamento de Finanças não saber o que é feito com o dinheiro do clube, não é transparente. O Vice de Finanças entrar no caixa 6 milhões e o Vice de Finanças não saber a origem desse dinheiro, não é transparente. Entendeu? Então é isso. Em relação ao Carlos Leite, o Carlos Leite é um empresário, ele vive disso. Ele está no papel desse. Nós é que estamos do lado de cá, é que temos que fazer essa defesa. Nós que estamos no lugar para defender o clube, é que temos que definir de que forma nós vamos blindar os interesses do clube. É isso que está em discussão. Que se eu fosse o presidente, se eu fosse o presidente, eu ia sentar com o meu vice-presidente. Eu não ia para uma reunião dessa sozinho. Então, a questão do Carlos Leite, assim como qualquer outro empresário, o clube é que tem que dizer, o clube é que tem que definir como é que ele vai tratar com esses empresários. Está claro? É isso. E é isso que nós estamos cobrando, que o presidente tenha transparência. Porque é muito ruim esse discurso de transparência e depois querer colocar para a gente a conta de balanço, a conta de KPMG. Isso é conversa. Porque se ele quisesse transparência, ele ia sentar na reunião e dizer aqui, ó, estamos trazendo a KPMG, o contrato da KPMG está aqui, ó. Esse aqui é o valor da KPMG. Nós estamos trazendo a BDO, está aqui o contrato da BDO. Nós estamos trazendo o contrato da Grant Thornton, está aqui o contrato da Grant Thornton. Nós estamos trazendo a TOTUS, está aqui o contrato da TOTUS. Por que ele não fez? Nenhum de nós sabe. Porque se o dinheiro entrou no clube, por que ele não ligou Orlando? Vai entrar o valor X, está vindo de tal lugar. Por que ele não fez? Isso é transparência. Discurso de transparência? Peça publicitária? Ninguém quer mais peça publicitária. As pessoas querem transparência na prática, no dia a dia.
É isso que está faltando, transparência, que as pessoas tenham informação, a informação tem que ser coletivizada, não pode ser caixa preta. É isso que faltou. Oi, Bruno. Boa tarde. Vocês não têm informação se, por exemplo, a banda do Paulinho entrou no clube? Nenhuma. Eu sequer sei qual foi. Eu escutei o presidente falar no microfone que foi 18 milhões e meio após negociação dele. E por 90%, o que me surpreende. Porque até onde eu sei, o Vasco tinha 70% dos direitos econômicos dele. Se o dinheiro entrou, eu não sei. Eu sei que se o dinheiro entrou, não foi utilizado para pagar nem o débito de dezembro, 13º de férias, que passa de 7 milhões de reais do que o Vasco deve. Já vou te adiantando. Tá? E não foi utilizado para pagar as imagens, por exemplo, do futebol. Assim como não foi utilizado para pagar imagens. Assim como não foi utilizado para pagar comissionamentos que se deve de participação aos empresários que trouxeram os atletas. É isso. E as pessoas, o telefone dos meus colegas aqui, trocaram a partir da venda do Paulinho, 30, 40, 50 vezes por dia, as pessoas cobrando os seus pagamentos, e a gente não tem resposta para dar. Eu não tenho resposta para dar para o rapaz do gramado, sabendo que ele está ameaçando tirar de lá, se a gente vai, que dia que vai pagar, quando vai pagar, de que forma. Eu não tenho resposta para dar para o Hotel a Jato, se o time tem, a gente deve mais de 500 mil ao Hotel a Jato, eu não sei dizer se a gente vai pagar hoje ou amanhã. Eu tenho que ligar para eles para cobrar o serviço, para pressionar, como eu fiz. O Hotel a Jato, o Vasco pagava 20% de comissionamento, passou para 12%. Mas na hora de pagar, de dar uma satisfação à empresa, eu não tinha. Isso é transparente? Responde, presidente. Por favor. Boa tarde, Camilo. Você está falando da questão da transparência em relação, principalmente às contas de 2018, mas em relação ao balanço de 2016 e 2017, foi uma já pelo reconhecimento, mas depois foi divulgado publicamente, uma preocupação muito grande do torcedor em relação às dívidas de atual gestão que foi encontrado em 2020. Não. Aqui o presidente do Conselho Fiscal não está aqui. Não. Não, ele não é o Valentim, ele é o Eloy. É, o Edmilson Valentim, que é o nosso presidente do Conselho Fiscal. Olha, nós seguimos sempre a questão do estatuto. Tem que entender que o estatuto do clube é soberano. Apesar de alguns serem contra, tem que entender, aliás, não é o estatuto só do Vasco. As pessoas que são contra um estatuto são pessoas que não conhecem, nunca participaram de nenhuma vida associativa. Seja ela de casas regionais portuguesas, seja ela em clubes de futebol, seja ela em qualquer clube. Gente, estatuto é o que determina como o funcionamento da instituição, determina o funcionamento da instituição. Nós vamos agir dentro do estatuto que nós queremos e vamos trabalhar sempre pela transparência. Transparência, eu acabei de dizer aqui, nós sentamos sábado, o Bruno passou sábado inteiro, estou falando do futebol, que eu posso te falar com propriedade, avaliando e afinando as informações para que o balanço fosse dado. Agora, nós passamos a informação para ele. Pergunta qual a informação que veio para nós. Isso não é transparência. Transparência é um caminho de ida e volta, onde nós damos a informação qualificada, mas nós também recebemos a informação qualificada. Nenhum de nós teve acesso ao balanço. Nenhum de nós. Mas nós ajudamos a construir, cada um dentro da sua pasta, as informações. Ajudamos. Ninguém aqui proibiu que fosse, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Todos nós ajudamos. Agora, quer colar uma pecha em nós, que não vai colar, porque a verdade vai prevalecer. Fechou? Deixa ele fazer. Oi, Bruno.
Olha, eu não sei qual o caminho que o presidente, enfim, e o vice-presidente que ele colocar lá vai tomar. Mas uma coisa é certa. Quando existe uma entrada de uma magnitude como essa, da venda de um atleta como Paulinho, que é noticiado pela grande mídia, a necessidade de você chamar os credores e fazer uma política de pagamento, ela é fundamental. Volto a te dizer, depois da venda, repetir isso aqui, vou repetir, depois da venda do Paulinho, o que todos nós aqui, não é só no futebol, estou falando pelo futebol, porque efetivamente é o que eu tenho conhecimento com propriedade para falar. Obviamente, todos aqueles, você, por exemplo, sai uma notícia na TV, que que o Vasco vai receber algo em torno de 18 milhões e meio de euros, e você tem 10 meses de auxílio moradia atrasado, o que você vai fazer? Você vai ligar para mim para cobrar ou não? Se eu não tenho informação para dar, o que acontece comigo? Então é isso, é prática. Não é só o Martim, é Martim, Silva, Wagner, André Rios, Desábado, todos os outros que têm imagem, todos os outros que têm débito. Todos os outros, é normal. Quem paga, quem deve, tem que dar satisfação. É normal isso. E é isso é um dos motivos que eu estou indignado. Porque eu não posso receber uma venda, ninguém saber, e a gente fala, não, fala que vai pagar. Mas vai pagar quando? De que forma? O que eu passo para as pessoas? É isso que a gente cobra. Então, esse discurso de transparência tem que sair do campo da propaganda, da mídia, e ir para a prática. O que a gente quer é transparência na prática. É isso que nós vamos cobrar. Transparência na prática, presidente. Vamos ter prática de transparência, presidente. Vamos sair da peça de marketing. Obrigado, presente de todos. Passei o telefone para todo mundo aí, se vocês precisarem de alguma coisa, só entrar em contato. Lucas, passei para ele o telefone, tá bom? Gente, obrigado aí. Boa tarde para todos. Não, fui no domingo. Eu procurei no domingo, fisicamente, depois ainda tentei por telefone. E ele claramente disse que não tinha mais ambiente de conversa. E isso acaba